Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações e que tenhamos um excelente estudo, uma doutrinária para cada coração aqui presente e para aqueles que não puderem estar, mas que a mensagem de amor da nossa casa chegue a todos esses corações. Na caminhada com Jesus, eu inicio convidando os amigos para uma viagem com a Amélia Rodrigues, num pequeno trecho do livro Vivendo com Jesus, da psicografia de Divaldo Franco. E ela disse o seguinte: veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de enfeites, adornos, numa lógica incomum, apresentando o amor, puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. É o nosso Mestre Jesus, que há muito tempo está conosco na caminhada, mas às vezes nós não o percebemos. Então eu convido os amigos para, na caminhada com Jesus hoje, nós falarmos um pouquinho do trabalho no cotidiano de cada um de nós. Me inspiro no trabalho do Emmanuel pelo Chico Xavier, no livro Encontro Marcado, onde tem um trabalho muito bonito que é o tema modelo. Modelo Jesus, o nosso guia e modelo da humanidade. Nesta passagem, o Cristo no nosso cotidiano, então, para compreendermos como é que eu estou vendo Cristo, eu estou sentindo Cristo na minha caminhada, como é que está? Todos estamos na caminhada. Vamos resolver isso enquanto estamos na caminhada, como ele também nos disse um dia. Resolver o quê? Os intempéries, as dificuldades, os desentendimentos e também os entendimentos. E aí Emmanuel faz a seguinte pergunta: que fazer quando a neblina da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Porque nós estamos sempre envoltos nestas indecisões. Fica nebuloso, fica difícil, fica incompreensível às vezes os acontecimentos da vida, ou mesmo as relações que nós temos. Aí ele diz que padrão seguir, que até então eu sei que é um mestre, mas eu também tenho as minhas dúvidas. Às vezes eu sou tomado por situações que me deixam fraco, eu fico a titubear na caminhada. Quando chamados a deliberações graves e intransferíveis. Porque aqui nós estamos falando que a dificuldade simples, corriqueira, nós tiramos de letra, como se diz. Mas quando são aquelas deliberações vindas muito mais do nosso Pai, da nossa reencarnação, dos compromissos assumidos e que são intransferíveis. A mensagem já deixa claro para os nossos corações que sozinhos nós não vamos conseguir. Isso é certo. Mas é porque estamos diminuindo os irmãos ou até mesmo eu? Não. É porque nós somos seres reencarnantes que temos a luz do mundo ao nosso lado, que é o Mestre. Ele é a sustentação. Ele é aquele que vai florescer a cada manhã na minha vida se eu buscá-lo. E essas deliberações graves e intransferíveis, que aqui se refere à mensagem, são aquelas situações programadas na minha existência e que, por serem transferíveis, é somente eu que irei passar. Até mesmo aquele que está ao meu lado, que me ama, que vive comigo, o meu amigo, meu irmão, meu esposo, minha esposa, meu filho, ele pode me ajudar, ele pode ter as palavras de elevação, de consolação, de fortalecimento. Mas elas são ainda assim intransferíveis. Elas serão do meu momento de vida. E aí a mensagem ainda diz assim: efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos, nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Porque aí a dificuldade, a luta acontece e nesse meio tempo eu tenho que me descobrir alguém capaz de vencer. Eu tenho que me descobrir com um potencial e um poder para vencer a tribulação. E ainda assim, ser uma pessoa boa, trilhar o caminho do bem. Então o meu livre-arbítrio, muitas vezes, por mais que eu queira fazer uma escolha mais acertada, mais equilibrada para o meu bem, como para o outro,
nem sempre eu consigo. Parece que eu estou envolvido numa penumbra de confusão mental e fico na dúvida. Ao ficar na dúvida, eu não faço a escolha mais acertada. E aí, nós começamos a perceber que o Cristo é a inspiração necessária para a resposta justa nas nossas vidas. Porque a resposta justa que Ele tem e que nós vamos captar se nós nos conectarmos a Ele nesta caminhada, é porque Ele não está atrás e nem preocupado com as convenções do mundo. Ele quer te oferecer o auxílio para a caminhada. Mas essa inspiração que o Cristo quer te oferecer, quer me oferecer, e essa resposta justa é da justiça de Deus, é da justiça divina. E ela, por ser justa, ela talvez não seja, naquele momento, a que eu gostaria de ouvir. Mas o Mestre está me dizendo que ele tem a resposta que vai resolver a minha situação. Mas para isso, eu preciso estar ciente de que o reino ao qual eu estou hoje vivendo vai ser assim. Então, eu assumir a minha personalidade, a minha reencarnação, abraçar os meus propósitos, as minhas lutas, com a certeza de que nesta caminhada eu terei todas as respostas desde que eu caminhe com Jesus. Aí o Emmanuel diz que se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através dos teus olhos e saberás entendê-los em base de inesperada sublimação. O Evangelho, tão rico, é uma poesia, é um bálsamo, nós costumamos falar nos nossos estudos. Porque esses quadros difíceis de infortúnios e de dificuldades e tentações, que são as necessidades da vida material, à medida que eu começo, então, a entender que eu olhar através dos olhos do Mestre, o Mestre olhar através dos meus olhos, eu acordo os sentimentos, porque o Jesus, o nosso Jesus amor, ele acorda os nossos sentimentos. E à medida que eu tenho esse olhar mais brando, mais sereno, mais verdadeiro, eu compreendo a paisagem. Porque o meu olhar passa a ser aquele olhar do Mestre, o olhar do amor, o olhar que sabe que tu precisa da situação para superá-la e vencê-la. Mas ainda assim, o meu olhar será um olhar de gratidão. O meu olhar será o olhar de que eu sei que aquele momento eu preciso passar, mas eu não estou sozinho. Eu deixo de ser, muitas vezes, na caminhada, podemos já ter sentido a necessidade do vitimismo ou a necessidade do abandono, na necessidade no sentido de nos sentirmos muitas vezes sozinhos na luta, mesmo com os nossos amores, nossos irmãos ao nosso lado. Mas ele mostra que nós, tendo ele, nós enxergamos com mais clareza. Nós tiramos a penumbra dos nossos olhos. E ao enxergar com mais clareza, com nitidez, eu começo a perceber e entender. E aí flui naturalmente os esclarecimentos. Fica mais fácil a luta, fica mais fácil a caminhada. O Emmanuel também nos fala sobre a audição, outro momento. Que se nós estivermos dispostos a abrir a nossa audição e termos ouvidos para ouvir, de acordo com a mensagem do Mestre, que nos é um convite de oportunidades para ser ouvido com atenção, nós descobrimos aí um exercício de caridade e de tolerância. Porque a audição é valiosa. A audição do mundo, quem de nós não está atento ao mundo e não escuta tudo? Nós escutamos tudo que acontece à nossa volta. O que está nas televisões, quem está falando ao meu lado, quem está num celular, quem está num grupo de amigos. Eu estou atenta a tudo que acontece no mundo, nas redes sociais, em todo que é lugar. E como é que eu faço para escutar o Mestre Jesus? Então ele está nos ensinando que a nossa caminhada com ele pode ser de uma boa escuta.
Porque essa boa escuta vai fazer com que eu sinta a sua presença e sinta a influência daqueles amigos espirituais que ele envia para te intuir, te conduzir, alimentar a tua saudade, a aumentar a tua esperança, reformar os teus pensamentos. Mas é somente abrindo essa escuta para o Mestre Jesus que nós aliviamos o fardo, aliviamos a dificuldade. Nós também temos aquele outro momento, que são aquele das palavras injuriosas, como diz Emmanuel. E aí, se eu tiver ainda assim esta audição, eu vou entender que ali também é um momento de colher, de aproveitar. Porque se eu quero tanto e falo que eu sei, eu já aprendi um pouquinho, eu já li no Evangelho sobre a caridade, sobre a tolerância, sobre a indulgência, é me dado uma oportunidade valiosa, porque eu tenho uma boa audição. Que bom, eu tenho uma audição. E se eu tenho uma audição, eu preciso ouvir o mundo. Mas aí, ao ouvir o mundo, eu preciso parar, me recolher, meditar e reconhecer que eu tenho um mestre de amor que poderá me ajudar a fazer um filtro. E daí eu extrair o que é bom, para somente devolver o que é bom. Jesus, o nosso mestre amado, o nosso irmão, ele constrói. Ele revela para os nossos corações e ele propõe. Ele propõe, ele oferece, ele convida. O Mestre Jesus, ele é puro amor porque ele foi enviado por um Pai que é puro amor. Ele entregou o seu Filho para que nós, pequeninos, inexperientes, incapazes muitas vezes de vencer as lutas, sabia da nossa necessidade e envia para a terra esse Espírito que não queria ser adorado, que não queria que entendesse que ele era um soldado, um legislador. Ele era um libertador de almas, mas através da fala, do exemplo, do Evangelho. E quando nós pedimos, então, neste mundo de lutas, que esse irmão e esse amigo oriente as nossas mãos para o serviço, é quando surgem as situações na nossa vida para o nosso despertamento. Porque o Evangelho nos diz que Jesus é a porta. Aquela porta estreita, apertada, pequena, que nós já estudamos nos nossos grupos de estudo e nós já entendemos um pouco mais. A porta ela tem um tamanho, o tamanho dela é o tamanho da luz do Mestre Jesus. Mas somos nós, aqui, na condição de encarnados, lutadores, trabalhadores, fazendo um esforço para vencer, é que acabamos alargando as nossas necessidades. Nós começamos a aumentar os nossos desejos materiais e esquecemos que a passagem ela é espiritual. Ela é conduzida pelos valores intransferíveis, aqueles imutáveis, aqueles que não vão sucumbir e não vão se perder com o passar do tempo. Então esta porta, ela tem um acesso restrito para estes sentimentos e estes valores que eu vou conseguir transpô-la. Caso contrário, se eu sou aquele com aquela bagagem extremamente larga, grande, pesada, que não pode ultrapassar a porta porque eu não consigo, é quando o mestre quer que eu vá me desfazendo. Eu vá descobrindo que aquilo ali não tem o valor necessário que eu preciso. Aquilo ali é ilusão, é passageiro. Mas eu quero estar com ele. Mas eu insisto ainda nessas ocorrências ainda muito pequenas e infantis. E ele, com todo o seu amor, com toda a sua humildade, o seu brilho, ele deixa que cada um de nós descubra a seu tempo o que realmente serve e o que não serve. Porque a passagem aqui diz que ele está conosco há milênios. Há milênios ele está conosco. Mas é nós que não estamos com ele na maioria das vezes. Mas nós somos sustentados pelo seu amor e pela sua luz. Nós somos amparados por ele. Percebam, nós buscamos, sem buscarmos nós o temos. Mas se nós fôssemos de fato buscá-lo, nós teríamos muito mais. Mas como eu disse, o amor não exige, não cobra. O amor transforma, o amor entrega, o amor permite. E ele permite que na caminhada, dia que vai, dia que vem, eu descubra esse mestre do amor nas nossas consciências. Que é quando nós estaremos com aquela consciência mais tranquila, da conversa mais amena, do passo mais equilibrado, da escolha mais acertada.
O Mestre Jesus, ele exige uma coisa de nós: coragem de atitude. É uma exigência que não é exigência dos homens, nós já sabemos. É uma exigência que ele te conta histórias, ele fala de amor, ele te conta de onde tu veio, para onde tu vai, ele te esclarece quando tu busca ele, mas eu preciso da coragem, da atitude para fazer a mudança. Porque ele não vai fazer a mudança por nenhum de nós, mas ele vai te conduzir, ele vai te orientar, ele vai te determinar caminhos. Mas estávamos falando de um pai que é amor, Deus, que deu o livre-arbítrio para nós. E nesse livre-arbítrio, como nós falávamos anteriormente, eu tenho a impressão que às vezes ele está impregnado em sombras, em dúvidas, e quando eu quero ir para um caminho, eu tenho o equívoco e vou para o outro. Todas as nossas indecisões e aflições que venhamos a ter, o convite é que nós pensemos no Cristo. Porque pensar nele é tê-lo conosco. Por que eu trouxe esta frase? Porque no dia a dia eu posso às vezes acordar tão apressado, tão atribulado, que eu esqueço de fazer uma prece. Eu esqueço de me conectar com o Mestre Jesus. E faço todos os afazeres do dia e à noite, num lampejo, eu lembro que eu deveria ter feito uma prece. E eu não fiz. Aquele dia foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Eu não sei. Mas com certeza eu poderia ter sido muito mais amparada, sustentada no pensamento, nas ações, nos sentimentos, se eu tivesse feito uma pausa e feito uma prece. Eu também ofereço o convite aos amigos que nesta caminhada com Jesus nós façamos mais oração, mais vezes. Busquemos o Evangelho mais vezes durante o dia, de acordo com o nosso tempo. Não nos limitemos a um horário, um horário do dia, digamos assim. Não desmerecendo o que nós sabemos do Evangelho no lar, que é aquele escolhido por todos nós, um dia da semana, com determinado horário, onde nós nos reunimos com familiares ou sozinhos, fazemos a leitura do Evangelho, fazemos a nossa prece. Mas eu me refiro àqueles outros dias todos, que nós devemos fazer prece constantemente. Porque a prece é uma comunhão de amor com Deus. A prece, ela abre os teus pensamentos, ela faz uma conexão de mente a mente. E qual seria essa mente que eu me refiro? A mente sublime, a mente da evolução, os espíritos que estão em condições de me ajudar. Que são aqueles que cercam o Mestre, que são aqueles da Pleiade, que estão a atender a todos nós. Falar do Mestre Jesus é maravilhoso. Nós falaríamos a tarde toda. Ouvir falar do Mestre é fantástico. E eu quero dizer para vocês, assim, meus amigos, que esse mentor, amigo e irmão, ele não está esperando de cada um de nós as poucas migalhas que hoje oferecemos. Porque estamos em caminhada, então ainda não conseguimos compreender a grandiosidade da oferta, da oferenda que nós podemos dar em testemunho para Ele. Mas a compreensão e o amor que Ele tem por nós faz com que nós cresçamos interiormente, nos descobrindo capazes e felizes por ter esse amor sem cobrança. Este é o guia, este é o modelo para toda a humanidade. E que se em algum momento fraquejarmos, tivermos dúvidas, tivermos medos, receios, porque nós estamos sujeitos, busca o Mestre Jesus, te recolhe a prece e pede por ele. Porque o Mestre sempre estará conosco. Ele nunca deixou de estar, desde o momento em que ele pisou neste planeta maravilhoso e que ele entregou a boa nova para os nossos corações e contou sobre um Pai de amor e contou histórias para as crianças em parábolas, falando de um reino de amor, falando de mundos habitados, contando de fato quem eu era. Ele olhou as minhas lágrimas e secou. Ele viu a minha dor, as minhas chagas e limpou. Porque ele não estava preocupado se eu tinha causado. Ele queria consolar o meu coração e me erguer. E queria me ver caminhando na direção da luta, da construção e da vitória. Esse é o Mestre Jesus.
Esse é aquele mestre que continua a ecoar nos nossos ouvidos a palavra amor. Então eu tenho dúvidas, eu tenho tristezas? Fala com o mestre do amor. Busca ele com toda a tua força. Porque tu vai sentir o refrigério na tua alma, tu crescer e ficar grande, gigante. E que tu não vai te abater diante da luta, do vento, da tempestade. Dado o nosso horário, eu queria lembrar aos amigos de Zaqueu, o publicano rico, lá da passagem do Evangelho. É muito ilustrativo porque está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Zaqueu, ele queria muito o Mestre Jesus na casa dele. Nós conhecemos a história. Deixo aqui o convite para aqueles que quiserem ler com mais detalhes e mais tempo. Mas o Mestre Jesus escolheu ficar na casa dele, porque no íntimo daquele coração, mesmo ele sendo aquele homem voltado para as riquezas, ele se dá conta, ele é tocado pela presença do Mestre Jesus e ele disse: darei metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. A presença do Mestre Jesus, meus amigos, ele desperta uma vontade, uma necessidade de querer fazer a mudança, de querer fazer a transformação. Nós já não gostamos mais de algumas falas, pensamentos, atitudes nossas, no momento em que nós o encontramos e entregamos a nossa vida para ele. E aí, nós devemos pensar, nós estamos convidando verdadeiramente o nosso Mestre Jesus para a intimidade do nosso coração? Porque o Mestre Jesus é a transformação moral necessária na nossa caminhada e nas nossas vidas. Eu falei da oração, da importância, porque eu lembro agora que nós falamos muito nos nossos grupos de estudo, que a vibração do pessimismo, ela te coloca em decadência, em depressão, em tristezas, nos falta opção, caminho, ficamos entregues a essas vibrações. Mas nesse mesmo caminho nós acabamos buscando aqueles clichês derrotistas, onde tu não vê a perspectiva da melhora e da mudança. E quando a mente está situada nas paisagens felizes que a prece oferece, tudo se abre, tudo se expande, o teu coração serena e tu consegue enxergar e tu consegue ouvir a mensagem do Mestre para a nossa vida, para a tua vida. Então lembremos nesta tarde que o ato de orar é muito importante. É um alimento para as nossas almas. Que nós possamos, meus amigos, nessa caminhada de lutas, porque aqui estamos falando da intimidade de cada ser, lembrar que a paz pode ser oferecida para os corações quando eu começo a compreender Jesus, que os pensamentos salutares e benéficos não ficam somente conosco, são enviados para os demais, porque como eu disse, e nós já ouvimos, ele é a luz do mundo, e cada mundo é um mundo íntimo, que será a grande humanidade, e que é, mas eu tenho que resolver e me ajudar e construir no meu mundo íntimo essa relação sólida, essa casa construída na rocha, que é somente com o Mestre, não na areia, que logo à frente, diante dos acontecimentos e das ocorrências da vida, que são muitas e realmente são difíceis, se o Mestre Jesus não for aquele que me acompanha frequentemente, eu não saberei como lidar. E por não saber e não ter a sustentação, eu me entrego ao abandono, eu me entrego à impaciência, à intolerância, à revolta, o ódio muitas vezes, os enquistamentos mentais. Eu me fixo naquilo que não é bom e que não vai me fazer bem. E aí, como disse Emmanuel, cada um pode oferecer a sua melhor parte, doar a mais importante cota que, em palavras simples e plenas, é o amor que o Mestre Jesus quer de todos nós. Então, me encaminhando para o final, na passagem do Evangelho, capítulo 17, Kardec tem aquela frase muito bonita, o item 6, sede perfeitos, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita. E aqui eu gostaria de colocar aos irmãos, como nós já havíamos falado, reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações.
Nesta passagem, Kardec traz, eu deixo o convite para vocês, ele traz o exemplo de uma música, um instrumento sendo tocado, e ali, aquela sinfonia maravilhosa, por alguns, terá uma audição maravilhosa, entenderá com encantamento a beleza daquela música. Para outros, será apenas vozes. Aí ele diz, depois desta bela frase, ele diz: enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade de vir. Que sejamos aqueles que não estão mais no horizonte limitado, que nós já compreendemos alguma coisa para encontrar Jesus e para refazer a caminhada e nós termos essa transformação moral tão importante, tão salutar, primeiramente para as nossas vidas. Sejamos felizes, é o que o Mestre Jesus quer. Eu não posso deixar de citar Emmanuel mais uma vez, meus amigos, e ele fez a seguinte pergunta no livro Opinião Espírita. E eu achei muito interessante, imagina, Emmanuel deixa uma mensagem em todas as suas falas. E ele diz assim: o Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Deixo a pergunta para vocês do Emmanuel. Vejam, ele não vai para a minha existência anterior. Ele não vai para 10 anos atrás. Ele fala dos 3 últimos anos da minha existência. E ele diz ainda, fechando o pensamento dele, tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Quando o Emmanuel fala isso para nós, com essa sabedoria vinda da psicografia do Chico Xavier, quando ele traz os 3 anos, ele está dizendo, olha para trás nesses últimos anos, não volta mais, não tem necessidade, porque se tu está alegre e se tu estás feliz e na tua intimidade tu conversa com o Mestre e te identifica esse ser que está mais feliz do que 3 anos, isso é maravilhoso, é lindo. Então nós estamos caminhando com o Mestre Jesus, nós estamos evoluindo com o Mestre Jesus. E nós estamos conferindo dia a dia, nesses 3 anos, o nosso rendimento com o Mestre. Foi isso que ele quis dizer para nós. Que lindo! Eu vou fechar então a nossa mensagem da tarde, novamente com a nossa irmã Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, deste mesmo livro, Vivendo com Jesus, e ela diz o seguinte, é poético, meus amigos: Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foi fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no átido, no lugar fechado das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna e o reencontras, realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com o que apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que ele lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassível e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Que possamos, meus irmãos, escolher diariamente, caminhar, estar na presença e ao lado deste Mestre, amigo e de luz, que foi enviado justamente para acolher as nossas dores, os nossos sofrimentos e indicar esses caminhos que vão fazer a diferença, porque nós estaremos então fazendo escolhas mais acertadas. Que Jesus nos inspire hoje e sempre. Paz e luz, meus amigos. Gratidão.